E vamos soltar o peso que não é seu. Bora lá. Deixa eu esperar vocês entrarem por um filtro. Esperar vocês entrarem pra gente conversar sobre isso. Sobre o peso, né, que a gente pega pra gente ao longo da vida e a importância de devolver esse peso que não é seu. Então eu vou dar 5 passos aqui pra gente olhar, pra vocês, né, conseguirem olhar pra isso e transformar isso aí dentro de vocês, porque é isso, né, quando a gente tá carregando um peso que não é nosso, deixa eu arrumar aqui, é sofrido, a vida não anda, fica pesado, né, imagina você tá andando com uma mochila pesada nas costas, você vai andar da mesma forma que se você tivesse com, né, sem nada, não estando carregando nada? Não, né? Então é isso que a gente vai fazer, soltar esses pesos. Eu espero que a minha internet fique boa. Hoje de manhã eu tava aqui em sessão e caiu minha internet. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, que vira e mexe tá caindo a energia aqui e aí sai do Wi-Fi. Então eu deixei nas 2 redes e espero que dê tudo certo. Vou esperar um pouquinho pra gente começar. Vai ficar salva, tá? Vai ficar gravada. Então, se você tá assistindo depois também, seja bem-vinda aqui. Toda quarta-feira a gente tem live, meio-dia, e sábado também a gente tem live às 9 horas. Eu ainda não sei se nesse sábado eu vou conseguir fazer 9 horas mesmo, porque eu vou ter um compromisso, eu confirmo, mas a gente vai ter live. Se não for às 9, eu vou tentar fazer um pouco antes, ou eu vou fazer depois, não sei ainda, deixa eu ver minha agenda certinho aqui. E aí eu passo para vocês nos stories, coloco no grupo. Se você não tá no grupo, me manda mensagem no direct, eu te coloco lá no grupo para você ter acesso a mais informações de quando tem live, descontos também que eu dou lá só para quem tá no grupo. Então se você quer, né, ficar mais pertinho, me manda uma mensagem no direct que eu te envio o link para você entrar lá no nosso grupo. É um grupo silencioso, então não precisa se preocupar com isso, eu só mando mesmo pontual quando tem alguma coisa. Eu sei que às vezes, né, a gente entra em tanto grupo, entra um grupo aqui, um grupo ali, e é ruim, né, ficar chegando notificação, enfim, eu mesma não gosto, então fica tranquila que é um grupo bem silencioso. Bom, já dei 3 minutinhos aqui, mais ou menos. Vamos lá. Então, por que eu decidi fazer essa live, né? A live chama os 5 passos para soltar o que não é seu e viver mais leve. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente acaba carregando coisas que não são nossas. Essas coisas podem ser histórias ancestrais, então coisas que aconteceram lá atrás na história da minha família e eu ainda não estou consciente e eu carrego esse peso. Então dou exemplos aqui mais comuns. Exemplos, por exemplo, de escassez financeira. Então, às vezes, para mim, é muito difícil prosperar. Às vezes eu faço muito esforço, mas eu acabo não conseguindo, por exemplo, fazer dinheiro. Ou, por exemplo, o peso das dores das mulheres da minha família. Então, mulheres que tiveram muitas dores em relação ao masculino e de forma inconsciente, né? Você carrega esse peso, essa repetição. Inclusive, essa semana, eu até contei lá nos stories, eu atendi uma cliente que ela trazia lá uma questão e existia uma repetição de padrão de abandono. Então, o vô abandonou a avó, o pai abandonou a mãe e ela também, né? O relacionamento dela também não deu certo. Então, consegue enxergar o peso que ela carregava, né? O peso ancestral de uma história de dor, de sofrimento. E aí a gente trabalha nisso. Daqui a pouco a gente vai chegar
nesse ponto, né? Como trabalhar nisso, mas são essas coisas, né? São esses padrões. Pode ser que você saiba, mas se você tá aqui e falar, olha, Camila, eu sou adotada ou eu não tenho muito contato, às vezes a mãe, pode acontecer também, recebo histórias, né, e às vezes a pessoa fala, olha, a minha mãe não é muito de contar, às vezes tem muita dor, então a pessoa não fala muito sobre o assunto e tudo bem também, não é porque você não sabe externamente o que aconteceu que você internamente você sente. Às vezes você sente, olha, eu vivo coisas que parece que sempre se repetem, eu percebo padrões na minha vida. Então, se você não sabe de fato o que aconteceu, não tem problema também, tá? Não é porque você não sabe que você não pode trabalhar isso e mudar isso internamente. Então, vamos... Ai, fechou aqui. Vamos para os passos aqui. Então, primeiro passo. Só outra coisa. Eu vou tentar que seja uma live breve, tá? Eu tô tentando, ao máximo, trazer lives bem direto ao ponto. Com passos, com pontos, pra ficar mais dinâmico, né? Mais mão na massa mesmo. A gente sair do... tá bom, eu sei a teoria. Porque muitas vezes a gente sabe a teoria... E a gente fica aqui na cabeça, mas a gente não consegue colocar isso em prática, né? Mudar isso de fato. Então, se vocês observarem todas as lives que eu tô fazendo, tanto a de quarta-feira, que eu trago 5 motivos, 5 passos, 5 coisas para você se encaixar e se enxergar dentro daquela situação, como na de sábado. Então, na de sábado a gente sempre medita. Então, a gente sai da cabeça, sai da teoria e entra em contato lá nesse lugarzinho que está guardado dentro da gente, que às vezes a gente não consegue acessar. Então, baixar essas barreiras, né, do consciente, e seja através de uma meditação, seja através desse lugar mais prático, mais concreto, a gente consegue ir transformando aí a nossa vida. Então, fique sempre por aqui. Oi, Zilmara, tudo bem? Então, o primeiro passo... Vou começar agora, tá? Os passos. Primeiro passo, reconhecer o peso. Então, dê nome àquilo que você sente. O que você tá sentindo? É um peso? É uma cobrança? É uma tristeza? É raiva? O que você tá trazendo? Traga isso para consciência. Olha, como eu trouxe aqui um exemplo da minha cliente, Camila. Eu percebo que na minha família as mulheres são abandonadas. O que isso te faz sentir? Eu me sinto triste, eu me sinto rejeitada. Então, vai observando e vai trazendo isso para a consciência. Eu falo isso e eu bato nessa tecla e eu repito muito isso. A gente só pode mudar aquilo que a gente tem consciência. Enquanto a gente não tem consciência, a gente não pode. É como se a gente pegasse as coisas e colocasse ali debaixo do tapete. E como é que eu vou mudar aquilo que eu não tô olhando? A constelação faz isso, né, em uma sessão só. Mas, por exemplo, uma terapia, né, a psicoterapia, é o mesmo movimento. Então, toda semana você vai lá e você conversa sobre aquilo e você vai ficando consciente, né? Eu vou trazendo a minha história, o terapeuta ali vai conduzindo e você vai ficando consciente. Por isso que fazer terapia muda, fazer constelação muda. Não é um milagre, mas é a consciência. E quando eu estou consciente, eu não repito mais. Eu dou esse exemplo, né? Quando eu tenho um buraco ali na minha rua e eu não vejo aquele buraco, toda hora eu vou cair no buraco. Só que se eu vejo e sei, ali tem um buraco, eu posso fazer alguma coisa com aquilo. Posso pular o buraco, eu posso atravessar a rua, eu posso ir por outra rua. E aí eu vou arranjando ferramentas para lidar com isso. Então, bom, foi meu caso, quando eu né, antes já fazia terapia, mas quando eu conheci a constelação, percebi
não tem alguma coisa errada. Por que meus relacionamentos nunca dão certo? Por que eu não consigo dar certo? Trouxe consciência para aquilo. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso ver. E aí eu fui buscando as ferramentas para olhar para aquilo. E aí tinha um buraco ali. Bom, meu buraco é esse. Então deixa eu olhar para isso. Deixa eu entender de onde isso tá vindo. Deixa eu perceber os padrões que eu tô repetindo. Por que, exemplo, por que toda relação eu sou traída? Tem um padrão aí, eu preciso entender por quê. Como eu me sinto em relação a isso? Eu me sinto insegura, eu sinto medo. O que eu sinto? Então, primeiro passo é consciência. Isso nas coisas grandes, mas você pode usar para as pequenas coisas também. É um treino. Então, tá acontecendo alguma coisa? Alguém falou alguma coisa pra você? Como aquilo te faz sentir? Vai trazendo consciência para aquilo. Olha, uma pessoa falou uma coisa pra mim, eu fiquei com raiva. Por que eu fiquei com raiva? O que isso diz? O que isso tá querendo me dizer? Então vai sempre trazendo essa consciência para você. Aí a gente vai conseguir ir para os outros passos. Tudo bem? Fez sentido até aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pode deixar aqui no chat para mim que eu respondo. Enfim, trouxe consciência. Entendi. Vou voltar para o meu exemplo. Bom, entendi, trouxe consciência aqui. Tem alguma coisa aqui comigo. Tem alguma coisa aqui que não tá fluindo. Tem alguma coisa aqui que não tá funcionando muito bem. Segundo, isso é meu? Isso realmente é meu? Sou eu que tô fazendo alguma coisa? Eu tô fazendo a minha parte? Ou não? Percebo que tô repetindo um padrão. Vou trazer essa história da minha cliente. Bom, a minha mãe e a minha avó ali foram abandonadas. Então isso não é meu. É algo que eu tô carregando. Ou meus ancestrais, meu avô, meu pai, sei lá, tiveram uma empresa e faliram. Percebi que eu também fui ter um negócio, fali também. É meu. A partir do momento que você repete, é seu também. Mas começou comigo ou não? Existe algo anterior a mim e eu tô repetindo? E claro, nem tudo aqui a gente tá falando desse peso, principalmente de quem veio antes, né? Mas nem tudo se relaciona. Muitas das coisas sim, tem um lado ancestral. Mas às vezes é a minha forma ali de me relacionar, é a minha forma. Exemplo, vou dar um exemplo. Será que todo mundo que tem uma empresa e acaba falindo é um padrão ancestral? Não, pode ser que tenha uma desorganização, pode ser que tenha outras coisas concretas mesmo que faz com que a pessoa tenha determinada consequência na vida dela. Mas é que a gente tá falando do que é ancestral. Então, entendi, trouxe consciência da minha questão. Eu tô com esse problema aqui, é isso que tá me incomodando. Tá. Vou trazer isso. Então, ó, tô com esse problema aqui. Sempre que eu me relaciono com alguém, essa pessoa vai embora. É um padrão, tô repetindo. Consciência. Tá, deixa eu enxergar agora a história aqui. Minha mãe, como é que foi a relação da minha mãe? Como é que foi a relação da minha avó? Que histórias eu ouvi? Desde a minha primeira relação é assim ou não? Nesse meio do caminho aconteceu alguma coisa e era de um jeito e de repente mudou, de repente ficou diferente. E aí você vai entendendo dentro disso. Eu tô repetindo um padrão? Eu tô parecida com quem quando isso acontece na minha vida? Se pergunte isso.
com quem que eu fico parecida? Quando eu sou abandonada, com quem eu fico parecida? E pode ser que no seu consciente você não saiba, mas se você parar um pouco, respirar, tirar um tempo, ficar em silêncio e se perguntar mesmo, com quem eu fico parecida? Essa resposta vai vir para você. Pode ser que seja alguém muito lá de trás. Só que pense que você é feita dessas pessoas, então a resposta também está dentro de você. Mesmo que fora você não saiba. Então você pode se perguntar, tá? Com quem que eu pareço quando eu sou abandonada? Tudo bem? Até aqui, então, o primeiro passo, reconhecer, trazer consciência, qual é o peso que você tem carregado. Segundo, se perguntar, isso é meu? Isso realmente é meu? Isso realmente começou comigo? Ou não? Isso é algo que já foi vivido na história da minha família. Terceiro, honrar. Então pode ser que você tenha feito passo 1, percebi meu padrão. Passo 2, entendi que é uma história ali ancestral. E aí pode ser que você fale, caramba, não acredito que eu fui repetir justo isso. Que raiva. Por que comigo? Por que eu? Por que eu que tive que trazer esse padrão? Quero lá, quero ter um relacionamento bom, quero ganhar dinheiro, quero viver bem, quero ter empresa, sei lá o que você quer. E eu não tô conseguindo, a culpa é dos meus ancestrais. Que raiva. Esses dias eu respondi numa das lives isso, né? Uma pessoa me perguntou mais ou menos assim, por que alguém pega, né, entre aspas, mas por que alguém que traz padrão e outro não? Porque dentro disso tem muito amor. Então, por amor, eu trago algo, eu trago um padrão para que esse padrão possa ser visto, para que ele possa ser transformado. Então, qual que é o terceiro passo? Ao invés de você ficar com raiva, se culpar os seus ancestrais, honrar a história deles, entender que eles fizeram o que eles podiam e que às vezes eles não tinham como olhar para isso. Antigamente as coisas eram muito mais complicadas, né? Então, às vezes a pessoa só estava ali tentando sobreviver, tentando criar os filhos, fazendo do jeito que dava, o que dava. Então, honre, ao invés de reclamar porque na sua família foi assim, porque a culpa das coisas não darem certo para você, porque os seus ancestrais fizeram errado, que a culpa é deles. Honre, porque dentro disso eles deram vida e que você hoje, se você trouxe esse padrão, é porque você também tem todas as ferramentas para transformar isso, para mudar isso, para abrir caminho para quem vier depois de você, para que tenha uma vida mais leve. Porque as coisas vão se repetindo até que alguém decida olhar com amor. Dizer, tudo bem, eu entendo, eu concordo que essa é uma marca da nossa família. Não excluir, mas dar lugar. Dar lugar a quem viveu isso. Dar lugar às dores, aos abandonos, às traições, às rejeições, às falências, à escassez, a tudo que foi o que deu para ser naquele momento. Então, o terceiro passo é honrar a sua origem, honrar que mesmo diante de tudo isso, a vida continuou e chegou para você. Voltando ao exemplo que eu contei da minha cliente, pensa, o avô foi embora, né? E a avó ficou grávida da avó.
Não, peraí, o avô foi embora e a avó ficou grávida da mãe da cliente. E então a mãe dela, né, não teve nem contato com o pai porque esse pai foi embora. Mas mesmo assim, a mãe deu vida, deu a luz para ela, criou, cuidou. Essa menina cresceu, deu vida, né, a minha cliente, e a minha cliente tá aqui. Então, mesmo diante, imagina a dor dessa avó. Abandonada, gestante, em outros tempos, em outras condições, né, numa vida muito mais complicada do que a nossa hoje, que as mulheres muitas vezes nem podiam trabalhar. E mesmo assim, ela deu conta, porque se a vida continuou, porque deu tudo certo. Então, entenda a força que existe nisso. Então, ao invés de, deveria ter sido diferente, eu não queria estar repetindo isso. Hoje a sua vida é fácil, muito mais fácil. Então, você pode olhar para isso, você tem condição. E como é que a gente transforma? Solta o peso. Honrando, enxergando força dentro disso. Entendendo que mesmo diante da dor, essa pessoa lidou com a própria história. E que você não precisa carregar esse peso. Tá? Então esse é o terceiro passo. Honrar a origem. Honrar a sua origem. Eu escrevi aqui, olhar para quem viveu isso antes sem julgamentos. Entendendo que cada um tem a sua história. E o julgamento ou como eu falei, querer excluir, de falar, ai que saco, não sei por que eu tô trazendo isso, nem minha culpa, eu vim depois. Ou sentir dó. Olhar e falar, ai, coitada da minha avó, coitada, ficou sozinha. O que você tá dizendo? Que essa pessoa é fraca, que essa pessoa não tem força. Só que essa pessoa tem muita força. Porque se a vida continuou, é porque existe uma força. Ela criou lá os filhos, nutriu, deu o que precisava. Porque eu falo isso tanto, né? Se faltasse qualquer coisa, a vida não tinha continuado. Se tivesse faltado um alimento, se não tivesse agasalho suficiente, qualquer coisa que tivesse faltado, a vida não teria continuado. Então, o seu ancestral, a sua ancestral, teve força suficiente para fazer a vida continuar, mesmo diante das adversidades. Então, ao invés de achar que foram os coitados, uns fracos, enxergue a força deles, a força que estava neles e que está em você. Que você pode sim estar trazendo um peso, um padrão, mas você também está trazendo a força para transformar isso, para mudar isso dentro de você. A força já está aí, porque como nesse caso, o pai foi embora, a mãe ficou com os filhos. Ela deu conta, mesmo diante da dor. Mesmo diante da dor, existia uma força que fez ela continuar, que fez ela se virar no que como ela tinha. Então, se ela conseguiu, você também consegue mudar qualquer coisa, romper qualquer padrão. A força tá aí dentro de você. E o quarto, né, continuando, devolver isso simbolicamente. Então, como eu tinha falado no começo, imagina que você tá carregando aí um peso que não é seu, né? Uma mochila pesada, com um monte de padrão, com um monte de crença, com um monte de dor, só que essas dores não são suas. Esse padrão, essa história não é sua. Você já reconheceu, você já olhou, você já enxergou a força. Você vai pegar esse peso e vai
devolver, vai devolver essa mochila pesada para quem pertence. E aí você pode usar frases para dizer isso. Você pode dizer: eu deixo você com o que é seu e eu vou seguir só com o que é meu. Eu sinto muito por tudo que você passou, mas é muito pesado para mim carregar a sua dor. Eu sou muito pequena para carregar uma dor tão grande. O que você está dizendo? Eu sei que você dá conta. Esse peso é seu, essa história é sua, esse destino é seu. E quando a gente fala que a gente não vai carregar, não é assim, eu não quero. É também, mas é uma dor grande, não é sobre você. Deixe com a pessoa essa dor. Deixe com ela dá conta, ela deu conta. Então, além de não querer, não precisar, a gente realmente não dá conta. É como uma criança querer carregar uma vida de adulto, por exemplo. Não é que ela não quer, ela não pode. É pesado demais. E esse também é um lugar de humildade, de falar: eu não dou conta de carregar a sua dor. E a gente não dá mesmo. Pensa que será que a gente daria conta de viver a história dos nossos ancestrais? Será que a gente ia conseguir criar, 7 filhos, 10 filhos, às vezes sozinha? Então, ao invés de enxergar com peso ou com julgamento, como eu falei, enxergue, como eu falei, que muito provavelmente a gente não ia conseguir. Será que a gente ia conseguir atravessar, às vezes, um oceano inteiro, ficar lá um mês dentro de um navio, chegar num país novo, que a gente não conhece a língua, sem internet, sem nada, sem um GPS para saber onde ir? Consegue enxergar a grandeza de quem deu conta de coisas que a gente não daria realmente? Que se você pensar, você pensa: olha a força disso. Então devolva a dor, devolva a história e só agradeça pela vida, para que você possa fazer diferente. E o último, complementando também, claro, tudo que a gente está conversando aqui, é escolher o seu presente. Viver a sua própria vida, sem olhar para trás, sem olhar para o passado. E aqui eu trouxe muitos exemplos, de uma ancestralidade mais remota, tipo avô, bisavô. Mas às vezes aqui isso serve também para o seu pai e para sua mãe. Serve para a mãe. Essa cliente que eu trouxe aqui o exemplo para vocês, ela ficava olhando para a mãe, para a dor da mãe. Na alma dela era: minha mãe não teve o pai, então eu vou ser esse pai para minha mãe. Então ela que cuidava da mãe, ela fazia tudo, levava no médico, cuidava, tudo que a mãe precisava. Ela virou pai, bancava financeiramente, ela virou pai. Então pode ser que você fale: olha, não sei se tem isso em relação tão à ancestralidade, mas será que você não está carregando o peso da sua mãe? Sendo a mãe dela? Sendo o pai dela? Sendo o marido dela?
se sentindo responsável por ela, achando ela fraca, achando que ela não dá conta, que ela não consegue. Então serve também sim para o seu pai e para sua mãe. E honre a vida. A melhor forma que a gente honra a nossa vida é olhando para frente, é olhando para o futuro, realizando os nossos sonhos, entendendo que a gente já recebeu tudo que a gente precisava e que não dá para pagar a vida olhando para trás. Por mais que você faça tudo pelo seu pai, faça tudo pela sua mãe, quando você colocar na balança, você pode fazer tudo. A vida sempre tem um peso maior. Não tem como pagar a vida olhando para trás. A gente paga a vida olhando para frente, pegando essa vida e gerando vida. E a gente gera vida para frente, através dos filhos, através dos projetos, através do nosso trabalho. Aí a gente está pagando a vida. Então, se você tá olhando lá para trás, você vai estar carregando um peso, então você vai se sentir cansada, você vai se sentir exausta, você não vai se sentir reconhecida, você não vai se sentir valorizada, você vai estar carente, porque você está de costas. E não é lá, é para frente. Tomo tudo isso e coloco isso no mundo. Eu pego o que eu recebi e entendo que não é lá que eu vou pagar a vida, é pra frente. Então vamos recalcular. Vamos revisar aqui os 5 passos para soltar o que não é seu. 1, reconhecer, então trazer para consciência o que você está carregando. 2, perguntar se isso é realmente seu. 3, honrar a sua origem. 4, devolver simbolicamente, através das frases, né? E você pode fazer isso também do seu coração, tá? Não precisa ser uma frase pronta, uma frase de constelação. Da forma que você sentir no seu coração, né? Devolva esse peso para quem pertence. E 5, escolher o presente, escolher o futuro, não ficar de costas para a vida, olhando para o passado, olhando para o que foi, tentando compensar, pagar as dores, cuidar dos seus pais, mas olhando para frente, gerando vida para o mundo. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Eu falei que hoje ela ia ser mais... que eu ia fazer bem direto ao ponto mesmo. Não, deu acho que uns 20 e poucos minutos. Me diz se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. E claro, enquanto eu vejo se vocês têm dúvidas... Camila, eu não sei, eu sinto que tem alguma coisa, eu não tô conseguindo enxergar, não tô conseguindo olhar para isso, ou eu já entendi que eu tenho... Ai, que bom, Zilmara, obrigada. Não entendi, eu entendo que eu tenho peso, não sei muito bem de onde vem, ou nem sei qual que é o padrão. Vem conversar comigo, vem constelar, né? A constelação, ela traz essa consciência, mesmo que você... como eu falei, não saiba muito bem o que é, o que você está sentindo, você trazendo o seu sintoma, a gente consegue olhar para isso, né, com muito amor, e eu tenho certeza que assim, né, como mudou a minha vida, fez eu olhar para tudo, para o meu sistema, para minha história, de uma nova forma, a constelação vai fazer isso para você também. Então, me chama lá no direct que eu te passo todas as informações. Um beijo, e aí, como eu falei, a gente vai se ver no sábado na meditação. Eu não sei ao certo ainda que horas que eu vou fazer no sábado, porque eu vou ter um compromisso, mas eu vou me organizar aqui e aí eu deixo lá nos stories e no grupo o horário que vai ser a nossa meditação de sábado, tá bom? Um beijo e até!